Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, essa daqui é uma TV de 14 polegadas da Lenox. O modelo dela é TV 618. Pessoal, essa televisão quando ela chegou para mim, ela não estava funcionando. A única coisa a característica que eu vi nela foi o seguinte: a luzinha aqui de standby, ela estava mudando entre vermelho e verde, ela ficava se alternando, certo? Então ela não funcionava, ela não ligava e a luzinha de standby ficava trocando entre verde e vermelho, certo? Então vamos dar uma olhada no que foi que eu fiz para poder consertar esse aparelho. Bem pessoal, a primeira coisa que eu faço toda vez que eu abro uma televisão é efetuar uma limpeza geral para poder ver se encontra algum componente ruim assim de cara, uma resistência queimada, um capacitor estufado, alguma coisa desse tipo, certo? Então, como ela não estava funcionando, então a primeira coisa que eu fiz depois que eu dei essa limpeza geral foi dar uma olhada na parte da fonte dessa TV, que no caso é essa parte aqui, entendeu? Liguei ela e fui dando uma verificada nos componentes. Como eu costumo fazer também, antes de começar a procurar um defeito numa televisão ou num determinado aparelho, é colocar o dedo sobre algumas peças, principalmente essas que esquentam muito, por exemplo, um diodo, um resistor, entendeu? Um transistor, um CI que trabalhe num dissipador de calor, entendeu? Então eu costumo colocar a mão sobre esses componentes para poder ver se eles estão esquentando, se tem algum com excesso de temperatura, se está esquentando demais, entendeu? Porque se a TV não está funcionando, então ela não deveria estar esquentando nenhum componente, certo? Isso numa situação normal. Mas se houver algum curto em alguma parte do circuito, se você pegar, por exemplo, um resistor que esteja esquentando demais da conta, isso significa que pode estar tendo um excesso de corrente por ali, entendeu? Então por isso que é muito bom, antes de você começar a fazer os testes com o multímetro, você colocar o dedo sobre alguns componentes para você ver de repente se algum componente te dá aí alguma dica de provavelmente aonde o defeito está, entendeu? Então foi justamente isso que eu fiz. E fazendo isso, eu acabei encontrando esse CI aqui da parte da fonte, esse daqui que trabalha no dissipador de calor, ele estava esquentando demais, mas demais da conta mesmo, certo? Esse aí aqui é o que trabalha no primário do transformador, certo? E vai auxiliar aí para poder fazer a fonte funcionar. Esse aí aqui, pessoal, ele no esquema elétrico, ele marca como o U1, mas aqui na placa ele está classificado como N502, certo? Ele é o integrado de chaveamento da fonte. Então ele estava esquentando muito, mas muito mesmo. Isso para mim só caracterizava um curto, certo? Ou poderia estar havendo um excesso de corrente, muita, aqui na parte do primário da fonte, entendeu? Então o que eu fiz? Antes de trocar esse componente, certo? Que ele poderia estar em curto. Antes de trocar, eu desliguei as saídas do secundário da fonte, que corresponde a esses diodos que estão aqui. São 4 diodos que estão aqui na saída da fonte.
eu desliguei para ver se como é que ele ia se comportar, se ele ia parar de aquecer. Foi o que eu fiz. Eu desliguei todos os 4 diodos e ele parou de aquecer, ficou normal. Isso significa o quê? Que estava se caracterizando como se fosse um curto no circuito e não um curto nele. Porque se houvesse um curto nele, quando eu tivesse desligado a saída do secundário da fonte, ele deveria continuar esquentando, porque o curto era nele e não no restante do circuito. Entendeu? Como o curto não era desculpa, como o curto não era na região do circuito, ou melhor, como o curto não era nele e sim em alguma parte da região do circuito, então ele parou de esquentar. Então, pessoal, eu comecei a dar uma olhada em alguns lugares que eu achei que poderia ter o problema. Como eu costumo logo fazer, antes de começar a medir qualquer parte aí do circuito, a primeira coisa que eu faço a medição é na saída do próprio secundário da fonte. E olhando aí esse secundário aqui da parte da fonte, eu já verifiquei que os 110 volts que alimenta lá a parte do horizontal não tinha, certo? Agora não tinha por quê? Porque esse diodo aqui, o VD551, que faz justamente a retificação de 110 volts que vai alimentar o saída horizontal, a parte do drive, a parte de saída horizontal, o playback ali, não tinha esses 110 volts porque esse diodo aqui ele estava em curto. Por isso a TV não estava funcionando, certo? Então de cara eu já encontrei esse diodo aqui em curto, certo? Retirei o diodo, coloquei outro no lugar e a TV ligou. Aí eu fui lá, como eu costumo sempre fazer, toda vez que eu troco um componente. Por exemplo, aqui eu fiz a medição e não tinha 110 volts, certo? Depois que eu troquei o diodo, eu fiz essa medição aqui e apareceu os 110 volts. Então eu sempre faço isso. Toda vez que eu procuro uma medição em determinada área do circuito e essa medição ela não existe, e eu confirmo que é a peça que está ruim, então eu vou lá, troco a peça e quando eu coloco no lugar, eu faço a medição para ver se realmente aquele valor que deveria estar tendo ali de tensão, que no caso aqui, por exemplo, os 110 volts, se ele está ali certinho, certo? Por quê? Porque poderia acontecer desse componente aqui ele ter queimado justamente porque teve um excesso de corrente, um excesso de tensão aqui. Então, sempre que você trocar um componente do circuito, seja ele qual for, principalmente aquele que é alimentado por uma tensão, você verifica depois, ver se essa tensão está normal. Porque se ela estiver acima do normal, esse componente ele pode novamente ficar com problema, certo? Ou se ele estiver abaixo do normal também, a TV ou o aparelho pode não funcionar como deveria funcionar. Então sempre que vocês trocar um componente, vocês verificam a tensão que alimenta esse componente ou que ele mesmo fornece, para ver se essa tensão está normal, certo? Que se ela estiver normal, tudo bem, você pode prosseguir na sua análise, ou se o problema for esse componente, pronto. Agora, se ela não estiver normal, você tem que descobrir o porquê que ela não está normal, porquê que ela está alta, porquê que ela está baixa, certo? Isso é só uma indicação que eu dou para vocês. No meu caso aqui, eu troquei esse diodo aqui, o VR551, estava em curto, fiz a medição novamente e apareceu os 110 volts tranquilo. Tanto é que a TV ela voltou a funcionar normalmente. Só, pessoal, que o normalmente que eu estou falando que ela voltou a funcionar foi em relação à imagem. Quando essa TV voltou, quando ela apresentou a imagem, eu verifiquei que ela ainda estava com um pequeno problema, não tinha som. Eu tentava aumentava aí até o máximo, só que não saía nem um ruidinho de som. Então eu fui verificar o que é, certo?
Primeiramente, quando você pega uma televisão sem som, para você não perder tempo e procurar defeito no circuito sem ser o circuito, certo? Então a primeira coisa que eu aconselho vocês, antes de procurar um defeito de som, que a televisão esteja totalmente sem som, verifique primeiro o alto-falante, certo? Porque eu já peguei defeito algumas vezes que o problema era só o alto-falante, entendeu? Foi só trocar o alto-falante e a TV voltou a funcionar normalmente, entendeu? Isso às vezes a pessoa pode parecer bobo, mas às vezes a pessoa esquece, a pessoa acha que é um defeito eletrônico e vai diretamente lá na região do circuito. Procura, olha a saída de áudio, aí tá normal as tensões baixas tudo direitinho, procura tudo direitinho lá, alimentação do som, tá tudo perfeita, tudo funcionando normalmente, a pessoa acaba não entendendo por que não tem som. Quando na realidade o problema simples é o alto-falante, certo? Mas isso aí, pessoal, é só uma dica, porque nessa televisão aqui o problema não foi o alto-falante, certo? Eu verifiquei o alto-falante está perfeito, com a resistência normal, tudo perfeitinho. Então realmente o meu problema aqui é um problema eletrônico na parte do circuito. Bem, essa área aqui, pessoal, é a parte aí da saída de som, certo? É a parte da saída de som desse aparelho. A primeira coisa que eu verifiquei foi esse integrado aqui. Esse integrado aqui, pessoal, ele no circuito, ele é o N602, tá? Ele é do tipo TDA 2003. Então, eu com o esquema na mão, isso é muito importante para poder verificar a tensão, eu dei uma olhada nas tensões desse integrado aqui. E no pino 14, no pino 5, que é esse pino aqui, o pino do cantinho, esse pino aqui, deveria ter 14 volts, que é justamente a alimentação desse integrado, para ele funcionar. E essa alimentação aí ela não tinha. Dei uma verificada no esquema, verificada nos componentes que traz essa alimentação até aqui, o integrado. E eu achei, pessoal, aqui ó, esse diodo aqui, é o VD555. Ele estava aberto. É o diodo que sai do secundário do transformador e ele vai lá alimentar o CI de saída de som. Esse diodo aqui, ele estava aberto. Então o que eu fiz? Eu peguei e troquei esse diodo aí. Botei outro diodo no lugar, o som apareceu. Deixei ela em teste, como eu gosto de fazer, costumo colocar os aparelhos em teste e por volta de mais ou menos de umas 7 horas mais ou menos. Porque eu acredito que se um aparelho você consertou e ele não te deu problema nas 7 horas trabalhando direto, então eu acredito que esse aparelho, para mim, pelo menos para mim, é considerado como um conserto que foi bem executado, certo? E também te dá ainda a possibilidade de possíveis outros defeitos que possam existir, que você retira logo para evitar que o aparelho retorne para você na garantia. Então, pessoal, eu deixei esse aparelho aqui em teste e como eu costumo fazer, eu vou testando o aparelho durante essas 7 horas. E observei o seguinte, que quando esse aparelho estava num som baixo, num som praticamente baixo, certo? Ele ficava com um ruído no som, entendeu? Como o volume dele estava baixo, ele ficava com ruído no som. Quando você aumentava, normal,
você ouvia normalmente, estava tudo funcionando normalmente. Só que quando você diminuiu o som, por exemplo, vamos só supor, você está de noite ali, aí todo mundo dormindo, você não quer ouvir a televisão no máximo. Então você diminui a televisão, bota aquele volume bem baixinho. Pois é. O teste que eu fiz nessa televisão aqui mostrou o seguinte, que quando essa televisão estava com um volume muito baixo, um volume bem baixinho, o som começava a ficar com ruído. Saiu um ruído muito incômodo no som, entendeu? Muito incômodo mesmo. Então o que foi que eu fiz? Eu fui verificar o que estava acontecendo, porque não é normal. A televisão, no correto da televisão, aí você baixou todo o volume e acabou o volume, silêncio absoluto. Essa daqui não, essa aqui você baixava o volume, deixava o volume no mínimo, entendeu? E ela continuava com um ronco no som. Bem, pessoal, acontece que eu lembrei, entendeu? Que eu já tinha pego uma televisão dessa com esse problema. E depois de procurar por muito tempo nos componentes, o que podia ser, se era saída de som, se era capacitor ou qual era o problema, eu me lembrei que essa televisão aqui, ela tem um defeito, não são todas que apresentam, mas algumas apresentam, um defeito que já é um defeito que vem de fábrica. É exatamente, um defeito que ele já vem de fábrica. Essa televisão aqui, ela tem, algumas começam a apresentar esse defeito, que é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, na prática. Essa região aqui é a região lá em cima da saída de som. Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver que o aterramento da saída de som aqui, ela utiliza a trilha, certo? A trilha que está em contato com a saída horizontal, certo? É a mesma trilha de aterramento do saída horizontal, certo? Essa trilha aqui que faz o aterramento da parte de som é a mesma trilha que faz o aterramento aqui da parte do horizontal. Então o que acontece? Por a saída de som e a parte do horizontal estarem utilizando o mesmo aterramento, a mesma trilha de aterramento, a tendência do som é conseguir captar um ruído, esse ruído que vem lá da saída da parte do horizontal. Entende? Quer dizer, há uma captação de ruído, esse ruído que vem lá da parte do horizontal, entendeu? E acaba influenciando aqui na parte do volume, que só dá para ser ouvido esse ruído quando a televisão está no volume baixo. Bem, então o que a gente tem que fazer para poder então sanar esse problema, certo? Que eu não posso dizer que ele pode ser um defeito, certo? Mas não são todas as televisões que dá esse problema. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui, se vocês observarem aqui, não sei se vai dar para vocês ver, mas tem a trilha que liga a parte negativa aqui do som, a parte que liga aqui a parte negativa do som na trilha que vem de lá do horizontal. Existe um jumper, é o W603. Pessoal, o que vai ter que ser feito? Para sanar esse problema desse ruído no alto-falante, no som baixo, vocês vão retirar esse jumper daqui, entendeu? Retira ele. E vocês vão ligar o aterramento da parte aqui do som. Vocês vão retirar esse aterramento de outro lugar do circuito. Qual seria esse outro lugar? Vocês vão ligar esse ponto aqui, certo? Não é o daqui não, é o ponto de dentro, o ponto de aterramento que alimenta aqui a parte do som. Vocês vão ligar um fio, certo? Daqui desse aterramento para cá, ó.
para o aterramento do seletor, certo? Ou seja, vocês vão ligar um fio daqui do seletor lá pro aterramento da saída de som, certo? Assim, o que vai acontecer? A saída de som, o aterramento da saída de som não vai mais depender do aterramento que vem lá do playback, que vem lá da parte do horizontal. E assim, como não há ruído aqui na parte do seletor, que possa ser captado aí pela parte do som, entendeu? Então o defeito está sanado, o defeito está tirado, certo? Recapitulando, quando o som da televisão está num volume muito baixo, tem um ruído no alto-falante. Para você retirar esse ruído, você retira esse jumper aqui, o W603, liga um fio do negativo daqui da parte na parte de som, o negativo aqui da parte de som para o negativo aqui da parte do seletor, certo? Assim, pessoal, vocês conseguem acabar com esse problema aí, entendeu? Que é a parte do ruído de som, nessa televisão aí, certo, pessoal? Bem, pessoal, para essa televisão aqui o problema foi só esse, entendeu? Então é só isso. Eu vou deixar aí no link para vocês, vou disponibilizar aí o link com o esquema dessa TV aí para vocês que precisam trabalhar com ela, entendeu? E vou deixar também aí para vocês aí um link especial, caso vocês estejam passando por qualquer dificuldade aí na vida de vocês e tá querendo acabar com essa dificuldade, solucionar esse problema, vocês acessem esse link aí que eu vou deixar para vocês e sejam muito felizes, sinceramente, é o que eu desejo para vocês. Pessoal, um abraço para todos vocês. Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.